Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. A igreja pode estar lendo? 1, 2, 3. Crescei na graça e conhecimento. Essas duas palavras, graça e conhecimento, que eu queria trazer para a igreja nesta noite, para o seu coração, que através de vossos ouvidos você possa ter o discernimento, que o Espírito Santo me tocou quando eu acordei hoje à tarde e trouxe até a minha mente a necessidade de nós termos essa consciência de que precisamos crescer. Vou estar fazendo aqui a inversão do esboço. Lá em 1 Pedro, volta 3 páginas para trás aí, irmãos. Capítulo 2, vai dar 4. Versículo 2, fala assim, ó. Acharam? Voltou 3 páginas para trás aí? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, fala assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Irmãos, fique atento, porque às vezes você vai perder a oportunidade. Desejai, olha a palavra, desejai. Desejai o que, irmãos? O leite racional. Desejai o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te dizer o contexto a qual aqui Pedro estava trazendo essa mensagem. Pedro e Paulo foram grandes anunciadores, não foram? Conquistaram centenas de dezenas de almas para o reino de Deus. Foram contemporâneos em algum momento, né? Mas trabalharam em regiões completamente distintas. Paulo tinha um questionamento abordado sobre a lei. Ele embatia muito a lei. E Pedro já permanecia-se na lei, porém, ele era cauteloso no cumprimento e nas exigências, que ele fazia a exegética da palavra. Os fariseus, eles embarcaram muito em relação às aberturas que Paulo trazia, porque Paulo falava o quê? Que não é pela obra, não é pelo que você tem, não é pelo que você faz que você vai ter a graça, e sim por o quê? Misericórdia do Senhor, que já foi lançada na cruz através de Cristo, e sobre vós serás o quê? Derramado. Então, nesses vieses de várias cartas paulinas, quando nós podemos estudá-las mais a fundo, o que a gente percebe? Que muitos pegam parte do texto, não avançam no contexto e começam o quê? A desviar.
Então, nessa época, irmãos, muitos falsos profetas usavam dessas aberturas que Paulo trazia sobre a obra de Deus. E ali estavam fazendo o quê? Fazendo um arraso na destruição da continuidade do que Cristo havia plantado. E aqui Pedro, ele está exortando de que forma? Que nós possamos buscar o leite racional. Trazendo agora para um sentido figurado. Vou tentar ser breve aqui, igual a diaconisa e irmã Eliudes, com as crianças. Né? Aquele dia eu fiquei impactado. E a gente tem que ser assim, tem que ser papum, né, irmãos? Irmãos, um bebezinho, tem muitas mães aqui, né? O bebezinho começa a comer o que, irmãos? Leite do peito, não é isso? As mães que deram a graça de dar leite, amém, né? Mas mesmo que as mães não deram leite, tinha um leitinho lá de lata, né? Vamos falar assim, né? Hoje é mais moderno, né? De primeiro era só o leite de cabra, né? Então, o que acontecia? Acontecia que o leite possui todos os nutrientes necessários para que o bebê o quê? Cresça. E quando o bebê quer leite, o que ele faz? Ele chora? Ele não pede, não? Ele chora. Por que ele chora, irmãos? Porque Deus criou assim. Era a forma que o bebê tem de quê? De expressar o que está sentindo. Então ele vai buscar quem? A palavra que a irmã trouxe aqui? Os santos. A sua necessidade. Que para o bebê ali, o santo dele naquele momento é quem? A mãe. Seja no mundo animal da mesma forma, irmãos. Não tem diferença. Ele berra, a mãe berra ele aproxima. E ali começa a fazer a amamentação. Então aquele leite vai trazer para ele o quê? O sustento. Nós vivemos uma realidade lá no Piauí, que a mãe não dava muito leite, e o médico prescreveu um leitinho lá, Aptimil, não sei se eu não me engano, é um leite assim, né, meu bem? E o leite é caro, R$40 a latinha lá, e dava para uma semana só, 15 dias no máximo. E aí a menina falava assim, esse menino não para de chorar, não para de chorar. O menino era um cisquinho, irmãos. Um cisquinho mesmo. É o dia que essa mãe, eu já estava com 6 meses, meu bem? 4? 3, né? Foi lá fazer a laqueadura, minha esposa acompanhava no hospital. Chegou lá, deu banho, as enfermeiras comprou roupinha, cuidou enquanto a mãe estava no procedimento cirúrgico. E aí, irmãos, o menino dormiu. Coisa que a mãe falou assim, nossa, o menino está dormindo, ele não dorme lá em casa. Irmãos, era para dar 4 colherzinhas lá do leite para o menino. Ela estava dando metade, 1 colher, enchendo de água. E o menino tomava aquilo, passava meia hora, o que acontecia com ele? Chorava. Porque o leite não sustentava. Então eu quis fazer essa ilustração aqui para dizer para vocês que nós temos que buscar o quê? O leite. O leite o quê? Racional. Quem é esse leite racional, irmãos? A palavra de Deus, irmãos. É esse culto de ensino. É você se dedicar diariamente numa palavra do Senhor. Com eloquência, com profundidade. A leitura somente às vezes pode ficar rasa. Então é necessário você pesquisar mais, buscar mais. É necessário talvez você adquirir uma outra Bíblia. Uma Bíblia comentada, um estudo racional, alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque o mesmo mundo que viveu lá no ano 60, 70 depois de Cristo, de falsos profetas, desviando o evangelho verdadeiro, acontece hoje em nosso mundo, irmãos. Com tanta placa de igreja pendurada aí que vocês estão vendo. Isso é uma realidade em nosso meio. E nós precisamos, irmãos, ter esse discernimento. Por quê? Porque aqui, Pedro está admoestando, sim, está exortando as pessoas para serem santas. E é esse o objetivo que eu quero trazer para você nessa noite. Que você possa buscar a sua
santidade. Então buscar, irmãos, o leite racional, não o falsificado, não o com água, não aquele só do YouTube, não aquele que só pega o versículo da parte A e fala para você que é isso, não é? Não é esse. A gente tem que buscar a palavra no texto e no contexto, irmãos. Texto é a palavra isolada, é ali onde ela está naquele versículo, o contexto é as referências, aonde aquilo mais está presente na palavra. É só você buscar, irmãos. É ler um versículo antes, um depois, um capítulo antes, depois, se situar na história, se contextualizar mesmo do que está acontecendo. E é por isso que a gente tem a nossa escola bíblica dominical. É por isso que nós temos um encontro de ensino da palavra, para que possamos mergulhar, para que o quê? Para que a gente possa crescer. Então o bebezinho vai mamando e ele vai... O que acontece com o bebezinho? Ele cresce ou fica pequeno? Só com leite, irmãos? Só com leite? Sim, vai tomando leite lá 6 meses, 8 meses, né? Tem uns meninos que mamam até os 5 anos, né? Mas é isso mesmo, né? A mãe tá lavando roupa, o menino tá lá mamando, igual um bezerrão velho, né? Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que chega um momento que aquele leite já não sustenta mais, não é isso, irmãos? Hã? 1 ano normal? Acho que eu mamei até os 10, eu acho. Tô brincando, sei não. Irmãos, então a gente está ali, ó, tomando aquele leite, e o leite do bebezinho chega a um certo ponto que não é mais sustentável. A gente tem que introduzir o suquinho, não é isso? A papinha, né? Porque ele está sem dente, não consegue morder, triturar o alimento. É assim ou não é, mamães? A mesma coisa é a palavra de Deus, irmãos. Quando você é novo na fé, está chegando, recém buscando, você tem que buscar este alimento. E vai chegar um momento que você precisa buscar mais. E esse precisar buscar mais é você buscar o santo, sim. Você, olha, eu queria que a gente fizesse um estudo aqui sobre esse assunto na Bíblia. Vamos fazer um grupo? Vamos estudar? Vamos buscar referência? Vamos propor isso para um grupo de estudo? É isso que a gente precisa fazer, meu amado irmão, minha amada irmã. E não simplesmente ficar naquilo que é colocado na sua boca. Que é aquilo que é colocado diante da sua presença. É buscar. Por quê? Porque quando a gente busca e alimenta, a gente cresce. E é esse crescimento que Paulo está aqui buscando exortar para a santidade, né? Por quê? Porque ele fala assim, vamos ver agora o contexto desse versículo 2 e 3. Desejai. Então a primeira palavrinha-chave, eu tenho que ter o desejo, a vontade. Se você está aqui hoje é porque você desejou estar. Porque eu tenho certeza que o conforto lá do seu sofá, ou da sua cama, ou aquele serviço que você deixou para fazer amanhã, poderia estar lá e você fazendo ele. É verdade ou não é? Então você desejou. Então você já está com um passo à frente de muitos que não puderam desejar. Então o desejo ele vem em primeiro lugar. E afetuosamente. O que quer dizer essa palavra na etimologia? Afetuosamente. Amorosamente. Com carinho. Com zelo. Com cuidado. Com realmente empenho. Com dedicação. Não é pegar a Bíblia lá, deitado, né? Cada um tem seu jeito de ler. E de repente você assusta, a Bíblia caiu no seu rosto. Ou ela fechou sozinha. Ou você deu aquele cochilão lá e caiu em cima da mesa. Não, é com afeto, dedicação. É 5 minutos, mas com total foco. Sem desvio de telefone, sem televisão ligada, sem você ter um passarinho cantando, você está com a cabeça lá no canto dele. Não, é você estar ali, você falando com a palavra de Deus. Como a gente viu no último trabalho que eu desenvolvi aqui, né? A palavra de Deus ser você. Você ser espelho do que você está lendo. Então aqui, ó, como meninos novamente nascidos. Olha só, hein? Como meninos novamente nascidos. Ou seja, convertidos.
de coração, de alma, por inteiro. Não é simplesmente por uma carteira, por um ministério, não. É ser convertido integralmente, né? É ir buscar o leite racional, que a gente fala que é a palavra não falsificado. Ou seja, vai na fonte, para de buscar esboço na internet, para de buscar a palavra pronta, para de buscar lá os comentários de um que escreveu outro, que são homens, são sujeitos a erros. A gente tem que buscar na fonte, irmãos. Isso eu aprendi lá no Piauí, quando Deus me permitiu ficar lá. A pregadora virou para o púlpito e falou: para de buscar coisa pronta. O Senhor te deu essa ferramenta em suas mãos. E aquela palavra entrou com força no meu coração. Eu falei assim: olha, que glória, que vitória. Porque a gente ouve o que a gente precisa ouvir, irmãos. E a gente, quando está com o coração aberto, a gente alegra, a gente não entristece. Não é? Então aqui, Pedro está falando isso para aquelas pessoas. Por quê? Para que, por ele, né? Ou seja, pelo leite racional, vá descrescendo. Então, pela palavra, você vai crescendo, um dia após o outro. Por quê? Porque se é que já provastes que o Senhor é benigno. Você sabe, como eu sei, que Deus é bom. Teve testemunha aqui hoje, teve falando sobre o poder que o Senhor fez e pode fazer. Você já provou das benignidades do Senhor. Então você sabe o quanto é bom. Quando você faz um propósito de oração, ou um propósito de estudar a palavra, irmãos, o céu abre. As lutas vêm, mas o céu abre. Você passa a ter poder, você passa a ter discernimento, você passa a ter visão do que está acontecendo. Então, irmãos, uma vez que percebemos que temos a necessidade da palavra de Deus e dela nós nutrimos, surge, irmãos, então um crescimento espiritual contínuo. Você vai galgando degraus, cada vez mais. 1 degrau, 2, 3, 4. E essa escada, que eu posso chamar assim, te leva para onde, irmãos? Para cima. Você passa a ter visão de cima. Você passa a discernir mais. Você passa a ter muito mais visão do que pode estar acontecendo. Então, e isso, quanto mais você busca, mais o desejo de buscar surge. É contínuo. O apetite seu aumenta. O bebezinho, quando está começando a fazer comidinha, ele passa a ter mais fome. É verdade ou não é? Que o intestino dele funciona mais, não é isso? Ele passa a ter mais energia para movimentar. É assim ou não é, irmãos? Ele começa a rolar, né, lá para os 4º mês, 5º mês, começa a arrastar lá para o 8º, 9º, de repente você assusta e já começou a segurar, lá para o 9, 10, lá para um ano você está dando uns passinhos, né? Uns atrasa um pouco, outros adianta, mas até chegar lá ele já está comendo bem, não está? Já dá aquele início lá de 3, 4 colherzinhas, já passa a ser 7, 8, 10, e de repente quando você assusta, você já está comendo quase que sozinho com as próprias mãos. É assim ou não é, irmãos? E é isso que a palavra nos faz, porque a gente vai amadurecendo, irmãos. O amadurecimento, ele não é por anos de vida. O amadurecimento não é pelo tempo. O amadurecimento é pela condição, irmãos, em que você se encontra. Lá, na região que nós morávamos lá, não onde nós morávamos, né, mas lá em Petrolina, tinha um sistema de irrigação. Produção de manga, goiaba, uva, tudo lá no Nordeste. Quem conhece lá, sabe o que eu estou falando. Quem não conhece, vale a pena a viagem, que é muito bonito. Você vê no meio do nada, de repente, fruta. E a mangueirinha espichada lá, ou as valetas d'água correndo, você fala assim, não tem tudo areia, de repente começa a ver o verde. E ali, irmãos, eles colhem a manga
verde. Colhe a goiaba verde. Por quê? Depois da colheita, ela vai ter um processo de amadurecimento. Ela vai ter lá o choque térmico, a refrigeração, o aquecimento, para acelerar o amadurecimento. E o mesmo acontece com a palavra do Senhor. Não é o tempo da fruta no pé, e sim o processo que ela vai passar para amadurecer. Você pode estar aqui como membro há 10 anos, 12 anos, 30 anos, 40 anos, mas ainda você não amadureceu, irmão. E esse amadurecimento vai estar nas suas mãos, que é você buscar a palavra de Deus, mergulhar. Porque quanto mais você buscar, quanto mais você alimentar, mais o amadurecimento vem. Quem entendeu o que eu estou dizendo, irmãos? Busca para amadurecer, irmãos. E aí eu te pergunto, qual é a intensidade do seu desejo em relação à palavra de Deus? O quanto você tem a intenção, o desejo de buscar? Eu tento, pastor, ler todo dia, mas não dou conta, porque você não está pondo foco. Eu já disse aqui, 5 minutos. 5 minutos. Se acordar mais cedo, é o tempo que você está pondo foco na palavra. Meu telefone toca 6 horas. Põe para tocar 5 para 6. E levanta. E lê. Porque às vezes de noite a gente vai para repousar, a gente não consegue. O cansaço é muito. A gente dorme em cima, eu falo pela minha experiência. Mas às vezes você tem mais facilidade de estudar depois da meia-noite. Aquele silêncio da madrugada. Amém, irmão. Glória a Deus por isso. Então faça aquilo que está na sua rotina da melhor forma. Mas a minha proposta a você é que você tenha esse contato com a palavra. Por quê? É nesse contato que você vai amadurecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu vou seguir aqui agora o contexto do esboço, né? Deus me levou para o final, eu vou levar para o início. Se ele falar que não, não. Então aqui Pedro, ele nos reforça ao entendimento da palavra do Senhor e no crescimento da graça, né? No versículo que nós lemos, lá o 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, né? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais conhecemos a Jesus, menos atraente nós seremos para o falso ensino. Quanto mais você ocupar a sua mente com a palavra de Deus, menos espaço vai ter para falsas doutrinas, irmãos. Essa é a mensagem. Doutrina da prosperidade. Tem muitos irmãos nossos pregando isso aí. Seja próspero. Prosperidade. Doutrina da cura e libertação. Vem receber sua cura. Vem receber sua libertação. Mas não tem conteúdo, irmãos. Não tem palavra. Não dá sustento. A pessoa sai dali liberta, chega lá fora, mais 7 demônios entram nela. Porque ela não preencheu o espaço, irmãos. Liberta vai ser mesmo. Mas às vezes a cura vai depender dela. Buscar e blindar. Não há como discernir o falso ensino sem você ter conhecimento. Concorda com isso ou não? A pessoa fala uma heresia. Aí você fala assim, nossa, legal, bacana. Você não tem conhecimento bíblico para refutar aquilo como em verdade. Aí você vai acreditando. Dízimo, né? De Deus não, irmãos. Você não é obrigado a dizimar. Não é obrigado. Quem já ouviu isso na internet? A gente pode pegar aqui nesse momento vários versículos que falam sobre o dízimo, irmãos. Agora, será que eu estou pregando uma verdade
pautada na Bíblia, que o irmão Zé acabou de citar aqui um versículo lá em Gênesis, capítulo 26. Ele soberjou, né, irmão Zé? Porque ele acreditou e confiou, e a multiplicação dele foi grande. E aí, às vezes a gente ainda entra em pecado. A gente entra em descrédito. Falando assim, nossa, mas é mesmo, aquela igreja então não tem dízimo. Olha só. Então o pastor está ficando doido aqui na minha igreja. Ajudar quem precisa. Tem igreja que só é entre eles. O irmão Márcio tem uma loja de papel, só compra na loja do Márcio. O irmão Santo tem uma loja lá de tecido, só compra na mão dele. Não vê mais ninguém para ajudar. Fica fechado aquele grupinho. Isso é fato, irmãos. Isso é verdade. A gente não vê o próximo. Não prospecta o próximo. A gente só fica entre nós. Cuidado, irmãos. Cuidado com essas falsas doutrinas. Mas para você identificar a falsa doutrina, você só vai saber depois que você aprender a verdadeira. E essa verdadeira vai depender de você estar no curso de ensino, na escola bíblica, e buscar. Buscar, irmãos. Pastor, eu estava lendo aqui em 2 Pedro, capítulo 18, eu não entendi. Você consegue me orientar? Amém, irmãos? Pergunte. Ponha para fora suas dúvidas. Busque, enquanto se pode achar. Não importa onde estejamos em nossa jornada espiritual. Se somos neófitos, se já estamos na maturidade maior, se temos cargos que foram para nós alçados, não importa. Irmãos, não importa quão maduro estejamos, não importa. Em relação à nossa fé, porque o mundo lá fora vai o tempo inteiro te desafiar a sua fé. Vai lançar às vezes uma enfermidade, vai lançar uma contenda na sua casa, vai lançar às vezes uma encrenca com o vizinho, ou com uma companhia de água, de luz, esgoto, sei lá, irmãos. O mundo o tempo todo vai tentar te desequilibrar. E é nesse momento é que você tem que estar firme com Deus, para saber discernir o que é de Deus e o que não é, irmãos. O que é necessário você mudar do que não é. Uma coisa eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que o conhecimento da palavra e o crescimento na graça, eles sempre vão continuar crescendo, desde que você busque. A cada dia nós precisamos aproximar cada vez mais de Cristo. E como que eu aproximo de Cristo? Como? Seguindo os passos de Cristo. Quais são os passos de Cristo? Estão registrados aqui, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Mas peraí, Cristo nasceu foi no Novo? Por que você está falando no Velho? O Velho já falava do Cristo, irmãos. O Velho já anunciava que viria o Messias, como ele seria, o que tinha que se fazer. Então Cristo está de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. É questão de estudo, é questão de foco, é questão de mergulhar, de amadurecer. Amém? Então, em Efésios capítulo 4, versículo 5, vamos lá dar uma lidinha nele, o que fala para nós? Efésios capítulo 4, versículo 5. Fala sobre a fé, né? Então, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí está lá, Cristo é verdade. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, 16. Vamos ver lá o contexto, o que fala? No Evangelho de João 14, 16.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Aí o 17 fala lá, que Ele é Espírito, né? O Espírito da verdade, né? Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, Cristo é a verdade, o Espírito da verdade. Amém? No Evangelho de João 16, 13, um pouquinho mais para frente aqui, ele fala sobre o Espírito Santo, né? O Espírito. Mas, quando aquele Espírito da verdade, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, meu irmão, minha irmã, esse verso que Paulo traz aos Efésios está sustentado no Evangelho. E ainda continua, né? Satanás é o quê? O pai da mentira. Está lá em João capítulo 8, não é isso? Evangelho de João 8, 44. Vamos lá ver no contexto bíblico. 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem que é esse, irmãos? O diabo. Pai da mentira. Como seguidor de Cristo, irmão, o nosso compromisso tem que ser com quem? Com a verdade. Por que tem que ser com a verdade? Porque Cristo foi o único e absoluto. Não teve outro igual a Ele. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele se fez presente em nosso meio, corporeamente. Nossas palavras devem ser sinceras, irmãos, e nossos atos devem refletir a integridade de Cristo. Então nós temos que ter essa visão, essa percepção. Cuidado, irmãos, que o amor é enganoso. Na verdade é o coração, né, que é enganoso, né? Mas aqui o contexto que eu trouxe, o amor é enganoso e nos leva a ter conveniência com o pecado. Ah, mas eu gosto tanto do meu presbítero irmão Zé, eu amo ele tanto. Mas aí ele teve um pecadinho lá e eu, tá comigo, tá tranquilo. Conivente. O amor me deixa ser conivente. Eu amo meu marido, mas ele me dá uns couro. Mas eu amo ele, me dá um couro. Eu amo minha esposa me bate. Deus é mais. Mas eu amo, eu continuo. Não está certo, irmãos. Está errado. E a gente fica nesse amor. Esse amor platônico, que tudo pode, tudo faz, tudo acontece, tudo é permitido. Não é permitido. Não pode haver permissibilidade de quando a gente está em Cristo, irmãos. Então, nosso compromisso tem que ser com a verdade. Então, o amor não passa a ter conveniência, né, com o pecado. E o pecado é o quê? É a morte, né? Ele não traz a morte?
como consequência. Então, se você é conivente com o pecado, logo você é conivente com a morte. É isso que você quer para sua vida? A morte eterna, lançado lá no fogo de enxofre, no mar do esquecimento, ninguém lembrar de você, você ficar lá clamando o resto da sua eternidade? Não é isso, né, irmãos? Então, nós precisamos, irmãos, por mais que seja doído, por mais que seja desconfortável, difícil ou desagradável, mas a gente precisa defender a verdade, a sinceridade, a honestidade em todas as áreas da nossa vida. Não pense, irmãos, que o seu testemunho diante do Senhor será abalado por qualquer tipo de erro. O Senhor não é igual um homem que vê um momento e bate aquela foto. Bebeu, adulterou, procrastinou, traiu. Não, o Senhor não é assim não. O Senhor vê o seu contexto, a sua vida, a sua busca, a sua caminhada. É assim que o Senhor é. O Senhor não é igual um homem da foto, do instante. Então, irmãos, somos um corpo, não é isso que a palavra nos diz? Cristo é a cabeça, nós somos os membros, não é isso? Somos um único corpo. Estamos conectados em quem? Na videira. Estamos conectados a Cristo. Até postei esses dias no grupo, né, a mensagem disso, né? A terra sem árvore continua sendo terra, né? O rio sem o peixe continua sendo o rio, não é isso? Deus sem o homem continua sendo Deus. Agora o peixe sem a água do rio é peixe? Ele morreu, não morreu? A árvore sem estar plantada na terra continua sendo árvore? Virou um pau, né, Zé? Uma tábua, virou um caibro, não é isso? Não virou árvore mais. E um homem sem Deus? É o quê? O que é um homem sem Deus? É uma desgraça. É uma aberração. Não é nada. Por isso que nós estamos buscando a presença de Deus todo o tempo da nossa vida. Porque se nós ficarmos sem Deus em nossa vida, nós não somos nada, irmãos. Voltando aqui para terminar. Então, irmão, nós somos um corpo reunido por Cristo, que é formado por amor mútuo, né? Um ama o outro. E tem o Senhor como a cabeça, né? Devemos lembrar que, unidos em um corpo, temos o dever de levantar aquele que caiu. Temos a obrigação de resguardar aquele que tropeçou, irmão. Temos o compromisso de alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Então a nossa presença, ela é fundamental nessa hora, quando aquele tropeça, ou quando aquele cai. Para quê? Para que a gente dê a mão para ele, reerguer, para que ele possa o quê? Ser ajudado e voltar novamente aos caminhos do Senhor. Então essa é a mensagem que eu deixar para os irmãos. Deixe o julgamento para aquele que irá nos julgar. Enquanto estivermos aqui sobre nossos pés, devemos continuar buscando, insistindo, trazendo para perto. Por mais que nos doa, irmãos, por mais que nos venha a nos ferir, mas nós temos que pensar como corpo. E outra coisa, a luta não é sua. A luta contra as trevas é de Deus. Você está ali apenas como um militante. E eu tenho que buscar em quem respaldo? No Senhor. Tem gente que está trocando de posição, irmão Márcio. Está querendo fazer as coisas como se fosse dele. Não é. É Deus que milita com as trevas. Porque nós não somos luz.
Nós só somos luz quando estivermos conectados aonde? Na fonte de luz. Me lembrei aqui a mensagem da visão, se eu não me engano, Isaías, que fala do candelabro, né? Que está ligado. Ele viu lá a mangueirinha do azeite, o cano, né? Ligado lá na fonte. Eu falando Isaías aqui, mas eu preciso trazer para os irmãos no próximo curso de ensino essa passagem. Onde está conectado na fonte. Se aquele tubo é cortado, para de correr óleo e não tem mais luz. Mas se aquele tubo continua na fonte, ali vai ser eternamente luz. Então nós precisamos, irmãos, estarmos conectados com essa fonte que é Deus. E aqui em Gálatas, capítulo 6, né? Um pouquinho para frente aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha aí Paulo nos ensinando mais uma vez, irmãos. Então eu quero dizer para os irmãos que a igreja consegue ajudar o próximo, recuperando. Porque a igreja não para. Um grupo vai lá, dá o suporte, enquanto o restante continua dando testemunho para o mundo, irmãos. Por isso que a igreja é esse esvaziar e crescer. Ela é viva, ela não é estagnada. Estamos em obra física para aumentar o templo. E às vezes a gente fica assim, nossa, mas aumentar? Por quê? Porque uns preparam a terra, outros semeiam e outros colhem. Nós estamos fazendo o que em nosso momento? Semeando, plantando, para que depois os outros colham. Nossos filhos, nossos netos, outras gerações possam vir até aqui e usufruir do que nós plantarmos. Amém, irmãos? Então que o Senhor possa nos levar cada vez mais, né, irmãos, a nos permitir dar o testemunho da verdade, porque testemunho da verdade é caráter de Deus. Amém? Graças a Deus, aleluia. Então aqui nós encerramos, né? Porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor todos os dias da nossa vida. Amém, amados?